falar da consciência mítica, consciência humana mítica, ou seja, o mito. Então, mito, o que é? Antes da gente começar a debater, pensar um pouco, pensar filosoficamente, racionalmente sobre o conceito de mito, é bom que vocês entendam que no campo da filosofia e da interpretação, da acepção do conceito, nesse campo existe uma disputa de argumentos na tentativa de defender qual é a ideia principal, qual é a ideia daquele conceito, daquela palavra, o que ela realmente significa e tal. Isso é uma disputa. Eu considero apenas como uma disputa que acontece no âmbito da intelectualidade humana, do pensamento humano, da capacidade de análise racional humana. Basicamente, todos que falam, escrevem e dissertam sobre o mito, todos têm a pretensão de querer que esse conceito seja o correspondente à maior verdade possível dessa palavra, do que de fato é o mito. É uma disputa que acontece. Basicamente isso. Mas em minhas aulas, nós não admitimos nenhum desses que eu vou apresentar como a expressão da verdade do mito. Admitimos todos, mas não que entre todos aquele é a correspondência mais verdadeira do que vem a ser mito. Embora a academia tenha uma preferência mais racional no entendimento desse conceito. Ok? Vamos lá. Seguindo. Se vocês pegarem aí o texto que eu deixei para vocês lerem, na etimologia, aí um quadrinho rosa, vai estar mostrando a etimologia da palavra mito, ou seja, o surgimento da palavra mito, ela está ligada ao que e tal. Ela vem do grego mitos e ela significa palavra expressa ou narrativa, né? E está muito ligado esse entendimento, está muito ligado essa etimologia de mito com as culturas orais, né? As sociedades que verbalizavam o conhecimento, que transmitiam o conhecimento, a história, a própria história da sua existência enquanto sociedade, ou de maneira oratória, né? Através da fala, né? Verbal, a cultura oral. E não era por escrita, ok? O conceito que a gente vai ver agora inicialmente, o entendimento de mito que nós vamos ver agora inicialmente, depois dessa explicação sobre a etimologia, é o entendimento que a academia se fundamenta. Parte da etimologia da palavra mito e desenvolve a sua argumentação. Inclusive, o conceito que a ampla maioria de professores e professoras usam em sala de aula. É esse entendimento que nós vamos ver agora. É o mais comum que é ensinado dentro de sala de aula. Ok? Um dos entendimentos de mito é que ele surgiu como uma necessidade humana de superar a finitude ou a morte, né?
que observamos nos outros, né? Que vemos como os outros morrem e como nós iremos morrer também. Então, essa angústia, essa falta de poder sobre a vida, esse enfrentamento com uma linha de tempo determinada, todo mundo tem um tempo a cumprir, todo mundo vai morrer, todo esse sentimento de angústia, ele facilitou o surgimento da criação de seres poderosos, eternos, perfeitos, divinos, que podem nos libertar, que podem inclusive nos salvar da morte, que podem também nos punir, porque são os criadores. Então todos esses seres vivem no sobrenatural, vivem numa dimensão além desta, e para alguns autores a motivação da criação desses seres não é uma motivação que represente de fato e comprove a existência desses seres. É uma motivação real, mas é uma motivação real com base em sentimentos de angústia, de medo, sentimento da morte e da finitude e outros processos, né, que angustiam a todos nós e que vivemos um pouco disso. Esse é um entendimento de mito. O mito descreve o que ainda não podíamos entender. Por exemplo, um maremoto. Como ocorre um maremoto? Hoje nós sabemos quais são as causas possíveis para um maremoto ocorrer, né? Na antiguidade não se tinha esse conhecimento técnico sobre o maremoto, e acreditava-se isso, obviamente, a vontade dos deuses, vontades divinas e tal, para justificar aquilo, para justificar de uma certa maneira por que aquilo ocorreu. Esse é o entendimento de mito, um entendimento elementar, que acaba gerando essa ideia de que mito é mentira, que não existe seres mitológicos, não existe o cavalo com asas, né? Não existe a medusa, mulher cobra com cabelo de cobra e tal, o minotauro, e por aí vai, né? São vários personagens mitológicos que existem aí. E como essa linguagem acaba influenciando um pouco o conceito de mito enquanto mentira. Isso é mito. Esse é um dos entendimentos que muitos autores defendem sobre mito. Mas daí eu pergunto, existem mitos verdadeiros, reais? Será que é possível? Bom, para responder essas perguntinhas, essas duas aí, ou essa principal, existem mitos verdadeiros, nós temos que recorrer também ao senso comum. É curioso, porque aí o senso comum tem um entendimento de que mito é mentira e tem um outro entendimento, que é chamar pessoas de mito. Existem várias pessoas ao longo da história da humanidade que foram chamadas de mito. E por quê? Eram deuses? Não necessariamente deuses, mas eram pessoas que dentro de suas áreas realizaram obras verdadeiras de grande destaque. Porque a área esportiva, nós podemos citar alguém comparável a um mito, o Pelé, o Maradona, são jogadores exuberantes. Enquanto jogador de futebol, esses dois estão além do normal, do natural. Se relaciona como o talento é tão grande e as obras realizadas foram tão grandes, né? Os gols, os dribles,
o jogo normal, né, o jogo de futebol normal, foram tão maravilhosos e tão grandes que se destacou muito em relação aos outros jogadores ao seu redor, ao ordinário, ao comum, né, dando uma ideia de quase sobrenatural. Então, mitos do futebol. Nesse caso, o mito aí não está representando uma mentira, está apenas qualificando de maneira exuberante a performance e a obra realizada por desportistas. E você tem também pessoas consideradas como mitos em outras áreas, arquitetura, na própria ciência, nas descobertas, né, na genialidade, está além do comum, mas são pessoas que, na política também, mas são pessoas que realmente fizeram alguma diferença, fizeram obras reais, que serviu verdadeiramente ao bem, ao bem universal, ou dentro da sua área se destacou imensamente. Mas com obras realizadas. Não se deve chamar de mito qualquer falastrão, qualquer um que tenha falado uma coisa. Não, falar, todo mundo pode falar. A questão é a obra, o que fez, o que realizou. Então, esses também são chamados de mito e são entendidos como mitos, né, pela obra realizada. Você vai aí, né, artistas e tal, e você vai classificando aí esses que se destacaram muito além do que o comum, a sua época, a sua área, né, e ao seu redor ali. Também as pessoas chamam de mito, né, chamam essas pessoas de mitos. Então, o senso comum usa o mito, né, no entendimento mais elementar como mentira, que está associado a essa origem do mito em descrever a natureza, descrever os eventos naturais, ou superar as angústias pela finitude, pela morte, criando os seres sobrenaturais, seres, né, que vivem além dessa nossa realidade física, material aqui, sensível. Sempre quando eu falar sensível, eu estou me referindo aos sentidos, visão, tato, audição, paladar e olfato, ok? E, então, essa ideia de que é sobrenatural e tal, mas não existe nada desse mundo e tal, acabou, no senso comum, transformando o conceito de mito enquanto mentira. Mas também, repetindo aqui, o senso comum eleva pessoas ao caráter de mito pelas suas obras. Tem que ter obra, não pode ser um mito sem ter obra feita. Mas esses são dois entendimentos que são extremamente antagônicos, né, e são usados inclusive pelo senso comum, né? Um quer caracterizar a obra feita maravilhosa e o outro tentar explicar fenômenos de natureza que não conhecem e que ainda não se tinha à época conhecimento técnico e de uma certa maneira superar as angústias, né, acreditando na eternidade da vida ou na salvação dos deuses ou na libertação dos deuses, porque essa vida aqui é uma passagem, uma escola, ok. Então, esses dois entendimentos ainda o racional, né, vai dizer que os mitos, as narrativas mitológicas, elas são fantasiosas por conta disso, que não passam de tentativas de superar essa frustração da finitude, da ordem determinada das coisas, da vida e morte, né? Vida, viver e morrer. Esse é o fundamento, o mais pensado, mais usado na academia sobre o que é o mito, a origem do mito, né, as origens do mito. E com isso
estabelece o entendimento do senso comum de que mito é mentira. Este outro entendimento. E o terceiro entendimento, que é o mito vivido. O mito vivido. O mito vivido não tem como dizer que ele não é verdadeiro. Não há como dizer. O mito vivido, ele é aquele em que a pessoa perde um avião, o avião cai e a pessoa faz uma oração agradecendo a Deus pelo livramento, agradecendo aos anjos pelo livramento de não ter morrido no acidente. É aquele que a pessoa entra em contato com os seus deuses, com os seus guias, as suas entidades, para realizar alguma coisa ou agradecendo a proteção de alguma coisa. E aí englobam-se todas as religiões nesse entendimento do mito enquanto vivido. Todas as religiões, desde Jesus, desde anjos, desde Exus, desde outras entidades da Umbanda, de outras religiões, né, muçulmanas, entidades variadas. Todos esses seres também são mitológicos. Fica difícil, às vezes, por uma pessoa religiosa entender quando eu digo que Deus e Jesus são mitológicos, por exemplo. Aí a pessoa que, Deus e Jesus existem, ou então que Exu, que Xangô, que Ogum, tal, também são seres mitológicos. Não, eles existem, tal. Fica difícil para essas pessoas religiosas acreditarem quando eu falo isso. Mas eu não estou falando isso, e esse é o ponto de vista, relacionado estritamente com mentira. Não é porque eu não estou dizendo que sejam mentira, eu estou dizendo que eles são seres sobrenaturais e que a nossa realidade e a experiência do mito vivido, do mito na prática, são verdadeiras. São verdadeiras porque se relaciona com a crença, se relaciona com a fé. E não tem como você provar que os mitos são apenas frutos de um desejo de superação, da angústia, da morte, que se cria todos esses seres poderosos mitológicos, como também não tem como provar que os seres poderosos mitológicos efetivamente existem. Não tem como pegar um anjo e botar num tubo de ensaio, né? Pegar uma entidade africana e botar no tubo de ensaio. Não tem como fazer isso. Por isso aí, nesse caso, é um mito vivido, é um mito verdadeiro, é um mito em que a pessoa vai dedicar a sua oração, a sua oferenda, a sua oferta àquele Deus. E é isso. Esse é o outro entendimento de mito que as pessoas devem levar em consideração, sem se ofenderem quando falam que são mitos, sem se ofenderem em relação a estarem dizendo que é mentira. O seu Deus é um mito, deuses, espíritos e coisas não existem. A ciência já provou que não. Ninguém provou nada, ninguém provou que não existe, ninguém provou que existe. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento. Não é porque você nunca observou uma coisa que você aquela coisa não existe. Aquela coisa pode existir independente de você ter tomado conhecimento dela ou não. Não tem como dizer que os profetas não viram deuses, que os profetas que eu digo de todas as religiões que entraram em contato com as divindades, não tem como você dizer que isso não aconteceu. Mostrar que não aconteceu, demonstrar que não aconteceu, mas também não tem como dizer que aquilo é de fato o que está acontecendo. Essa visão, essa consciência mítica, ela se relaciona com a crença e com a fé e fim de papo. Há pessoas que vão defender uma interpretação estritamente mais racional do mito, né, que vai estar relacionado com essa questão da linguagem,
das histórias, das fábulas, porque não sabiam o que era um terremoto, o que era um maremoto, que não sabiam o que era um vulcão, que o vulcão era um deus, que criaram um mundo extra, sobrenatural, onde a nossa alma vai, e de lá existe possibilidade da eternidade e tal, não sei o quê, né? Se a racionalidade vai dizer que a análise mais racional do mito vai dizer que esses discursos, obviamente, são frutos da imaginação e da grande capacidade humana de criar, mediante as angústias e as dificuldades que eles passam, que nós passamos, né? Que nós passamos na vida. Na vida. Ok? O mito que se relaciona com a crença e com a fé, que é o mito vivido, que é o mito que a pessoa agradece porque não pegou o avião que caiu, que é o mito que a pessoa agradece porque apareceu um trabalho, que apareceu uma oportunidade de produzir algo, que agradece pelo fato de poder ajudar os outros. Então, a pessoa que ajuda os outros e agradece a Deus por ter esse direito de ajudar outras pessoas, né? Essas relações, todas essas relações, elas se relacionam apenas com a questão da crença e da fé, até o racional. Mas no racional vamos dizer, uma fé mais racional, né? Eu prefiro acreditar que o mito é uma criação fantasiosa por conta das angústias e por conta da falta de explicação técnica e científica sobre o que eram os fenômenos naturais. Ok, é muito mais racional você acreditar naquilo que você está observando. Porém, o mito não se resume a isso. Ele se resume numa prática vivida, ele se resume num entendimento de sobrenatural que faz parte da mente da cultura humana. Portanto, ele é real, ele é vivido, ele é verdadeiro. E como ninguém prova nada sobre ambas as partes, fica-se a dúvida, né? Fica-se a sustentação filosófica sobre a existência ou não dos deuses, ou tudo não passa apenas de uma narrativa, uma construção humana. Então, nesse caso, a dúvida é sustentada, então a filosofia também está sendo sustentada em relação à existência ou não de seres mitológicos, ok? Portanto, seres mitológicos são todos os seres que se relacionam com o sobrenatural. Ponto. Todos. Todas as religiões, todos os deuses, todos que fizeram o transcendente, o que foram em direção à criação, ao Criador, todos aqueles que dizem que é transcendente, que existe essa transcendência aqui desta vida carnal, ok? Todos esses são seres mitológicos. Jesus, Jeová, Yansan, Xangô, Oxóssi, anjos, Exus, e profetas hindus, e vai uma série tem o Maomé, tem uma série de seres. Todos esses estão relacionados ao mitológico da consciência mítica humana. Consciência mítica humana. E que engloba mais dois conceitos: os mitos reais e práticos, que são pessoas que se destacaram por suas obras, e a ideia de que tudo é uma construção na tentativa de superar a nossa miserável vida mortal aqui na Terra, difícil e mortal aqui na Terra. Ok? 3 entendimentos que eu quero que vocês tenham sobre o mito.
Desses 3 entendimentos, eu não quero que vocês tirem nenhum deles como a verdade. O mito é isso. Eu quero que vocês peguem esses 3 entendimentos, vocês trabalhem sempre com esses 3 entendimentos, respeitando esses 3 entendimentos, respeitando esses 3 conceitos. Para os religiosos, né, para os observadores apenas da prática, né, para os racionalistas mais agnósticos, menos crentes, no sentido de uma vida extranatural, sobrenatural, né, crentes ou botando a sua fé na observação mais científica, né, mais criteriosa. Esses 3 pontos de vista eu quero que vocês absorvam como entendimento para mito. Porque se uma pessoa falar para você alguma coisa, o meu santo me livrou, ou o meu anjo da guarda me livrou, ou, enfim, falar para vocês isso, que vocês respeitem. Que ele tá em plena consciência, essa pessoa está em plena consciência mítica. Vocês respeitem. O que devemos fazer é respeitar. E não buscar a verdade, a minha. Então, aí volto lá naquele início, né, deste vídeo, quando eu falei que os conceitos vivem em disputa. Os entendimentos no mundo acadêmico vivem em disputa pelas melhores argumentações e tal, desenvolvidas, porque todos querem fazer valer o seu ponto de vista. O filósofo expressa seu ponto de vista, ele baseia a sua argumentação, não é uma argumentação fantasiosa, é uma argumentação racional, mas ele está expressando um ponto de vista dele. Que adianta também desenvolver um raciocínio, chegar a um entendimento e falar, vou guardar para mim, não vou falar para ninguém. Isso não é coisa de filósofo, isso é coisa de doido. Então o filósofo tem que expor. De uma certa maneira, todo filósofo acaba sendo professor, naturalmente um professor. Bom, então, espero que vocês tenham entendido esses 3 pontos sobre o mito, porque é isso que nós vamos debater o tempo todo, para efeito das relações sociais que nós vamos estabelecer no decorrer de nossas vidas profissionais, né? Vocês são jovens aí, estão indo, ou não precisa ser jovem, pode ser também um tiozão como eu aí, que está entrando em contato aí com o entendimento de mito, um entendimento mais elementar, os entendimentos mais elementares, mais básicos de mito. Talvez nunca tenha tido oportunidade de estudar isso, né? Então, mas já pode aplicar aí na sua vida cotidiana, sempre respeitando, né, o que é a visão do outro. Não vamos falar opinião, mas o que é a visão, né, o que o outro acredita em relação a mitos, a seres sobrenaturais ou não seres sobrenaturais. Ok? Porque não tem como dizer que um Deus não te salvou de um acidente. Mas foi a mecânica, o carro capotou e você... todo aquele conjunto culminou em te proteger. Sim, mas isso ainda assim pode ter sido uma ação divina. Então é uma discussão muito tola. Querer sobrepor sobrepor um ponto de vista sobre o outro. Por isso eu gosto de sustentar esses 3 pontos de vista. Ok? O mito surge também como uma vontade de superar as angústias, o medo da morte, ou esclarecer os fenômenos naturais que não se entendem. O mito também pode ser aplicado justamente por essa relação com o sobrenatural a pessoas que tiveram feitos muito acima do comum, muito acima do ordinário, né? Feitos extraordinários, né? E o mito se relaciona com o mito vivido, o que é considerado verdadeiro, que recai sobre as pessoas religiosas de qualquer religião,
que acreditam nos seres que a protegem, que visam ajudá-la, né, ajudar essas pessoas religiosas a vivência na vida que é bem difícil, na realidade da vida que é bem difícil, ok? Inclusive até com vida eterna, né? Deus, ele sempre promete a vida eterna. Bom, mas então é isso. Qualquer dúvida, por favor, comentem, né, sobre o que você ficou em dúvida. Espero que tenha sido o mais claro possível esse vídeo aula. Teria que, em sala de aula a gente ainda ia fazer umas práticas e tal, mas em sala de aula está complicado. Porém, qualquer coisa, por favor, não se sintam impedidos de comentar qualquer passagem e qualquer coisa, perguntar. Tá? Eu vou deixar aberto aí para o comentário. Eu não sei se eu posso pôr este vídeo no Google Classroom ou tenho que postar no YouTube. Mas é isso. Consciência mítica, ou seja, o mito. Ok? Então, daqui a pouco eu preparo novas aulas.